Um avião sofre uma pane logo após decolar do aeroporto LaGuardia, em Nova York. Prepare-se para o impacto. Outra pane catastrófica acontece bem acima das pradarias canadenses. Acabamos de perder os 2 motores. Estou falando com um homem morto. E uma tempestade violenta causa estragos em um Boeing 737 sobre o Golfo do México. Apagou tudo. Todos os alarmes começam a soar. Alerta geral. 3 aviões na iminência do desastre. E ninguém será capaz de se esticar, pegar você e trazer de volta em segurança. Onde eu vou pousar essa coisa? Fiquem abaixados! A sobrevivência dos passageiros está nas mãos dos homens e mulheres na cabine de comando. Acho que eu vou fazer uma glissagem. Aqui vamos nós. É agora. Vamos descer no Hudson. Fiquem em posição! Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pilotos heróis. 15 de janeiro de 2009. O comandante Chesley Sullenberger é um piloto experiente da US Airways. Hoje ele está a bordo do voo 1549. Liberados para o pushback? O comandante de 57 anos trabalha como piloto comercial há mais de 29 anos. Seus freios, a aeronave é sua. O seu copiloto, Jeffrey Skiles, tem 49 anos. Ele acabou de completar o programa de treinamento de pilotos. 28, freios liberados. Spot 28 para Cactus 1549. 150 passageiros estão a bordo de um Airbus A320 que parte do aeroporto LaGuardia, em Nova York. Cactus 1549, pista 4, liberado para decolar. Cactus 1549, liberado para decolar. O copiloto Skiles está nos controles durante a decolagem. Este voo para Charlotte, na Carolina do Norte, marca a última perna de uma sequência de 4 dias de voos para os 2 homens. Nós fizemos nossas chamadas padrão. Era uma decolagem normal, procedimentos normais na subida. Não havia absolutamente nada para indicar que essa seria diferente de qualquer outra decolagem em toda a minha carreira. Recolher o trem, por favor. Trem recolhido. Patrick Harton é um dos controladores que cuidam do tráfego no LaGuardia hoje. Ele tem um dos empregos mais estressantes do mundo. Quando me sento na frente de um radar, eu sou responsável por cada pessoa em cada avião sob meu controle. Cactus 1549, partida de Nova York, contato de radar, sub e mantém em 1.500 metros. O avião decolará na direção nordeste do LaGuardia e então iniciará uma lenta curva para o sul em direção a Charlotte. Foi apenas uma decolagem normal, apenas mais um voo com que lidei 1 milhão de vezes. Impulsionado por 2 motores da General Electric, a aeronave ganha o céu. Cactus 1549 a 210, subindo para 1500. O voo 1549 está viajando a quase 400 km por hora. Ele está no ar há apenas 1 minuto e meio. Eu vi alguma coisa com o canto do meu olho e um pouco à nossa direita, mas ainda à nossa frente estava uma fila de pássaros. Pássaros. E eles estavam muito perto demais para manobrarmos. Uou! E, de repente, nós estávamos em cima deles. Clay Presley é um dos 150 passageiros a bordo do voo 1549. Dá para sentir a potência do avião indo para frente. E, de repente, houve essa explosão gigantesca. Parecia que tinha parado no meio do ar, como se batesse numa parede de tijolos. Meu Deus, o motor está pegando fogo! E, de repente, alguém disse, o motor esquerdo está pegando fogo. E antes mesmo de podermos avaliar a situação... Motor parando. Os 2 estão parando. Os 2 motores ficaram em ponto morto. Vou dar partida. Sullenberger assume o controle do avião em pane. A aeronave é minha. A aeronave é sua. Consulte o QRH. Perda de impulso em ambos os motores. O QRH, ou Manual de Referência Rápida, é um guia passo a passo para lidar com emergências. Mayday. Aqui é o Cactus 1549. Atingimos pássaros, perdemos os 2 motores. Estamos voltando para a LaGuardia. Ok, você tem que voltar à LaGuardia, vira à esquerda na direção 220. 220. O que eu estou pensando é, a gente vai ter que reiniciar o motor. Alavancas de empuxo. Confirmar ponto morto. Seguindo o manual, Skiles, o copiloto, executa uma tentativa de reinício do motor. Ponto morto.
O procedimento é tentar reiniciar os motores e eu tinha fé de que poderíamos fazer isso. Velocidade no ar ideal, 300 nós. Nós não temos isso. Não temos. Ei, Cactus 1549, se conseguirmos pra você, quer tentar pousar na pista 13? Não podemos. As conversas com o comandante Sullenberger foram muito curtas e diretas, o que foi muito apropriado para a emergência. Ele estava ocupado pilotando o avião. Então meu trabalho é apenas passar para a próxima opção. Cactus 1549, tráfego na pista 31. Não podemos. Harten ainda quer que o jato retorne ao aeroporto LaGuardia, mas o voo 1549 está agora a apenas 430 metros acima do solo. Cactus 1549, pista 4 disponível. Se quiser virar à esquerda, tráfego na pista 4. Não sei se chegamos a qualquer pista. O que tem à direita? Alguma coisa em Nova Jersey? Teterboro? Ok, sim. Ao seu lado direito fica o aeroporto de Teterboro. Quer tentar ir para Teterboro? Sim. Teterboro é um pequeno aeroporto no lado do rio Hudson, mas fica a vários quilômetros de distância e sem seus motores, o voo 1549 está caindo rapidamente. Eu olhei para ele, parei e fiquei preocupado que ele fosse realmente tentar pousar lá. Não achei que dava para chegar. O comandante Sullenberger precisa decidir o que fazer. Se os motores do avião não reiniciarem, ele não chegará a Teterboro. Vai em frente. Tente o número 1. Enquanto a tripulação se esforça para reiniciar os motores em seu avião em pane, não religam. O controlador Patrick Harten ainda está tentando encontrar uma pista para eles. Ei, Cactus 1549, você pode pousar na pista 1 em Teterboro. Não podemos. Vamos descer no Hudson. Desculpe, diga de novo, Cactus. Eu podia ouvi-lo, mas minha mente realmente não queria compreender aquelas palavras. Vamos descer no Hudson. Aquilo era uma sentença de morte para ele. E eu não queria aceitar o fato de que estava tudo acabado e que não havia mais opções para ele. Você está sentado lá, quieto. As pessoas estão esperando ansiosamente por informações e queriam a garantia de que tudo ficaria bem. Deu para ouvir o microfone ser ligado. Aqui, ó, comandante. O comandante Sullenberger prepara os passageiros para o que está por vir. Esperávamos que ele dissesse: eu tenho tudo sob controle, vamos ficar bem, vamos conseguir e dar a volta e pousar. Isso é o que eu esperava ouvir. Preparar para impacto. O que ele quer dizer com preparar para impacto e, de repente, a ficha caiu? Acho que ele está dizendo que nós vamos cair. Ok. Vamos lá. Estenda os flaps. Então eu pensei, ótimo, o rio Hudson era mesmo a nossa melhor oportunidade. Era realmente a única coisa à vista onde poderíamos pousar o avião. Os flaps estão estendidos, 76 metros de altitude. Comecei a anunciar as velocidades do ar e as altitudes. 170 nós. Para dar a ele uma consciência situacional do que estava acontecendo. Os flaps estão em 2. Você quer mais? Não. Mantenha em 2. Abaixo de 90 metros, o radar de Patrick não pode ver o avião. O voo 1549 desaparece. Quando a aeronave desapareceu completamente do meu radar, eu presumi que não haveria sobrevivente algum. No avião, os passageiros se preparam para o desastre. Abaixem a cabeça! Fiquem prontos nas portas. Estamos prontos! As pessoas nas portas disseram: estamos prontos. Segurem-se! Estamos prontos. Eu estava morrendo de medo. Vamos nos preparar. Parecia que o avião estava indo direto para o fundo do rio Hudson. Só o que a gente podia ver era uma cascata de água sobre o para-brisas. Foi como um tornado. Pedaços do avião estavam sendo arrancados. Algumas pessoas foram sacudidas com força. E aí o avião boiou. E ficou meio que balançando suavemente nas ondas. Todos nos sentamos lá. Estávamos todos em choque, esperando pelo e agora. O voo 1549 da US Airways ficou no ar por apenas 5 minutos e 8 segundos. Tendo feito um pouso notável, os passageiros e a tripulação enfrentam agora um novo perigo. A água gelada do Hudson está entrando na cabine. A tripulação do voo 1549 acaba de realizar uma manobra de aviação extremamente difícil, mas eles ainda têm mais trabalho a fazer. O comandante Sullenberger sai da cabine de comando, enquanto o copiloto Skyles desliga o avião.
Eu fiquei para trás e fiz uma lista de verificação de evacuação. E por isso, provavelmente, passaram uns 45 segundos antes de eu ir para a cabine depois que nós pousamos. O avião de 75 milhões de dólares está rapidamente se enchendo de água congelante. Aquela água estava bem fria. As pessoas disseram, abram as portas, abram as portas. Os passageiros mais próximos das saídas abrem as portas rapidamente, enquanto Sullenberger e a tripulação de cabine começam a gerenciar a evacuação. Então eu fui até a asa, apenas alguns passos para começar. Skiles volta para ajudar a tripulação na cabine a tirar os passageiros do avião que está afundando. O Sullenberger e eu estávamos distribuindo as almofadas dos assentos e os coletes salva-vidas. Vão para frente! Tem alguém aí? Estávamos muito confiantes de que não havia mais ninguém dentro do avião, mas o que estava acontecendo nas asas, nós não fazíamos ideia. O comandante Sullenberger e o copiloto Skiles são os últimos a sair do avião. Eu só vi um monte de água quando o avião quicou em cima da água. Um avião comercial pequeno caiu na água. Eles estão na água há mais de 10 minutos. Os socorristas correm para tirar os passageiros do avião que está afundando. O resgate é transmitido ao vivo pelos Estados Unidos. A nação inteira assiste, enquanto os passageiros e a tripulação do voo 1549 são resgatados. Um piloto da US Airways fez um pouso de emergência incrivelmente habilidoso no rio Hudson. As autoridades conferem uma lista de 155 pessoas resgatadas com um manifesto e, milagrosamente, ninguém está desaparecido. Para os investigadores da NTSB, a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, essa é uma situação incomum. Normalmente, a sua principal tarefa é descobrir a causa de uma queda. Com o voo 1549, a causa parece óbvia. Pássaros. Uou! A declaração de emergência original era clara. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o Cactus 1549. Atingimos pássaros. Eu acho que todos perceberam que havia ocorrido um choque com pássaros. Mas o que as pessoas não sabiam era que tipo de pássaros derrubaram a aeronave. Se pode ter sido uma combinação de um choque com pássaros e mais alguma coisa. Se a aeronave foi pilotada como deveria. Testes confirmam que os gansos do Canadá, sugados pelo voo 1549, destruíram os compressores do motor. Fragmentos de metal desses compressores quebrados foram sugados profundamente nos núcleos de ambos os motores, desligando-os. Perdemos os 2 motores e estamos voltando para a LaGuardia. Apesar do resultado inestimável do pouso heróico do comandante Sullenberger, há uma questão que preocupa os investigadores. Vamos descer no Hudson. Sullenberger realmente precisou pousar o Airbus no rio Hudson? Aqui é o comandante. Ou ele poderia ter conseguido chegar a uma pista? Preparar para o impacto. Usando um simulador de voo, os investigadores estudam as ações de Chesley Sullenberger e Jeffrey Skiles nos momentos depois que o avião deles colidiu com os pássaros. Ignição. Nós queríamos saber, os pilotos fizeram a coisa certa? Havia potência suficiente para voltar ao LaGuardia? Não podemos. Quando pensamos no processo de tomada de decisão pelo qual o comandante Sullenberger passou, percebemos que não era possível voltar para o aeroporto. Vamos descer no Hudson. Colocar o avião no Hudson foi a escolha certa. Sullenberger não tinha altitude suficiente para planar até o aeroporto LaGuardia nem Teterboro. Tínhamos uma tripulação muito experiente, com um treinamento excelente. O acidente acelera o desenvolvimento do radar aviário, uma tecnologia que poderia ajudar os pilotos a desviar dos bandos de aves. É uma ferramenta que poderia ter evitado a crise sobre o Hudson. Mas no final, foram as habilidades de pilotagem suprema na cabine de comando do voo 1549 que salvaram vidas. A aeronave é minha. Todo o treinamento que você fez volta na hora que você mais precisa. Nós da Comissão de Segurança não costumamos lidar com milagres com muita frequência, mas esse evento teve muitas coisas que se uniram na hora certa e no momento certo. E então, muitos de nós começamos a pensar, talvez tenhamos um milagre aqui. O comandante Sullenberger e o copiloto Skiles são festejados como heróis da aviação. Mas ambos os pilotos são rápidos em recusar qualquer elogio. Esses senhores olham você nos olhos e dizem, eu não sou um herói. Bem, sim, vocês são. E ainda assim, eles não pensam em si mesmos. Dessa maneira, eles nunca pararam de pilotar o avião. Eles não desistiram. Isso, pra mim, é heroísmo.
Uma tripulação de voo canadense enfrenta uma situação desastrosa. Como é que eu não tenho instrumentos? Ninguém pode prever tudo. O que pode dar errado com uma aeronave. Ok, lista de verificação. Se a lista de verificação não cobrir a situação em que você está, então vai precisar de um pouco de criatividade do ponto de vista da tripulação. Acho que faria uma glissagem. Às vezes, isso significa comprometer-se com um pouso de emergência impensável. 23 de julho de 1983. Bem acima das pradarias canadenses, o voo 143 da Air Canada, com 61 passageiros, já passou da metade do caminho de Montreal para Edmonton, em Alberta. O comandante deste voo é Bob Pearson. Ele tem 48 anos e já passou mais de 15 mil horas no ar. Seu copiloto é Morris Quintal, que tem mais de 7 mil horas de voo. Nós tínhamos decolado na direção noroeste. Era um dia claro e ensolarado. E nós tínhamos um plano de voo a cerca de 11 mil metros de altitude. A tripulação pode ter acumulado muitas horas no ar, mas bem poucas neste avião. É o mais recente e avançado jato de fuselagem larga da Boeing, o 767. O avião tem apenas 150 horas de voo. Era um avião novo, tanto para mim como para o comandante. Na época, eu tinha 75 horas naquele avião, então tudo era novo para mim. Pilotos e equipes de manutenção ainda estão conhecendo o avião. Um dos passageiros a bordo é Rick Dion, um engenheiro de manutenção da Air Canada que está de folga. Ele está se familiarizando com a nova aeronave. Pressão de combustível? Por que isso? Bom, um aviso alerta a tripulação para uma pressão criticamente baixa em uma das bombas de combustível do avião. Tem algo errado com a bomba de combustível. O aviso de baixa pressão pode significar que uma das bombas precisa de manutenção, mas também pode ser um problema mais grave: falta de combustível para ser bombeado. Bomba de combustível dianteira esquerda. Espero que seja só uma maldita bomba em pane. E então outro aviso de baixa pressão de combustível soa, mas de outra bomba de combustível no lado esquerdo do avião. Isso parecia bastante anormal, que duas bombas falhassem em um avião novo. Nós tínhamos algum tipo de problema que nós não entendíamos. Você pode estar com pouco no tanque esquerdo. O comandante Pearson sabe que se o tanque esquerdo estiver com o combustível baixo, o tanque direito também poderá estar baixo. Peraí, o que é isso? E então um aviso de combustível soa, confirmando que o voo 143 está de fato ficando sem combustível. Sem a energia dos motores, a emergência piora. Como eu não tenho instrumentos? Os nossos lindos e coloridos monitores de motores e instrumentos de voo simplesmente apagaram. A tripulação ainda está a mais de 1.100 quilômetros de distância de seu destino final, Edmonton, em Alberta. Eles entram em contato com o centro de controle de tráfego aéreo mais próximo para ajudá-los a encontrar a pista de pouso mais próxima. Centro de Winnipeg? Air Canada 143. Air Canada 143, prossiga. Acabamos de perder os dois motores. Quando os dois motores se desligaram, acho que eu disse Deus. Eu estou falando com um homem morto. 143, nós temos você a 70 quilômetros de Gimli. Essa é uma pista longa. Há equipamentos de emergência em Gimli? A opção mais próxima para um pouso de emergência é uma base aérea desativada em Gimli, Manitoba. Equipamento de emergência negativo. Apenas uma pista disponível, creio eu. E nenhuma torre de controle e nenhuma informação adicional. É uma aposta altamente arriscada. Não entre. Não há torre de controle em Gimli, nem serviços de emergência. Nós vamos até lá. Fomos treinados no simulador para lidar com uma falha de um único motor. Nós nunca havíamos praticado falhas totais de motor. Mas quando o avião se aproxima da pista de Gimli, Bob Pearson percebe que está com muita altitude para pousar com segurança. Estamos muito perto. Vai ser muito íngreme, muito rápido. É, eu sei.
Numa aproximação normal, temos flaps de bordo de ataque e bordo de fuga que nos permitem desacelerar o avião e voar a uma velocidade mais lenta com segurança. Nós não tínhamos esses flaps, porque eles funcionavam com o sistema hidráulico principal. Se ele descer em uma taxa normal de descida, passará da pista de pouso. Mas se descer abruptamente, seu avião estará a uma velocidade perigosíssima. Ele não poderá parar antes do final da pista. Olha, eu acho que eu vou fazer uma glissagem. Pearson decide tentar uma manobra chamada glissagem, praticamente inédita em aviões comerciais, mas às vezes usada por pilotos de planadores. Apesar de Bob Pearson ter muita experiência em pilotar planadores, ele nunca realizou essa manobra com aviões grandes. Só vou glissar quando estarmos quase na pista, e aí eu vou endireitar. Ok. Fazer uma glissagem envolve o que é conhecido como cruzar os controles. E agora? Pearson força a aeronave a perder altitude lateralmente, usando seus lemes e ailerons para inclinar as asas em uma direção, mas apontando a aeronave na direção oposta, empurrando-a de lado para o ar que vem em sua direção. O 767 perde altitude rapidamente. O ângulo de inclinação era bastante alto. Se era estranho para mim, eu posso imaginar que para os passageiros deve ter sido mais estranho ainda. À medida que o voo 143 vai em direção a uma antiga base da Força Aérea Canadense em Gimli, Manitoba, o comandante Bob Pearson concentra-se no limite da pista. Se ele não puder endireitar o avião e se alinhar com a pista, ele não terá uma segunda chance. Eu tive visão do túnel como nunca tive antes. Era apenas a nossa velocidade e nossa relação com o limiar da pista. Mas a apenas centenas de metros do chão, os problemas de Pearson se multiplicam. A pista de aterrissagem de Gimli havia sido convertida em uma pista de corridas de arrancada. Hoje é sábado e não é apenas dia de corrida, é dia de famílias. 2 garotos decidiram pedalar até o final da pista. Eles não ouvem o avião vindo na sua direção. Sem motores, o 767 não faz barulho. E uma coisa que o avião não tem é buzina. Segurem-se. Preparem-se para o pouso. O nariz bateu com um estrondo na pista. Pareceu um tiro nos nossos pés. O trem de pouso dianteiro solta-se imediatamente após o voo 143 pousar. Pearson freia com força. 2 pneus explodem. A parte inferior do motor direito raspa na pista. Eu olhei para cima e vi 2 garotos em suas bicicletas. E eu ainda consigo lembrar o olhar de terror no rosto deles. E eles estavam muito perto, eu lembro disso. Deslizando pela pista a mais de 300 km por hora. Fumaça, Bob. O avião se choca contra um guardrail instalado no meio da pista. Lista de verificação de passageiros. Lista de verificação de passageiros. 17 minutos depois de ficar sem combustível, o voo 143 da Air Canada chega a uma parada final no solo. Desligado. Lista de verificação completa. Vamos sair fora daqui. Todos os passageiros a bordo sobrevivem ao incidente. Eu ouvi na frequência de radar do oeste. Ele está em solo. Ele está inteiro. E foi quando nós comemoramos. Eu disse ok. Porque todas aquelas pessoas iam dormir na própria cama naquela noite. O voo 143 da Air Canada voou silenciosamente, aparentemente sem problemas. O evento se torna manchete internacional imediatamente. As pessoas já estão perguntando como um dos aviões de passageiros mais sofisticados do mundo pôde ficar sem combustível. O investigador federal Bill Taylor se pergunta se o combustível a bordo do voo 143 poderia ter vazado durante o voo. Cheguei até a entrar no que eles chamam de baía seca da aeronave.
Eu dei uma olhada ao redor com a lanterna e confirmei que não havia nenhuma evidência de combustível ter sido perdido lá. Sem evidências de vazamento de combustível, isso deixa os investigadores com apenas uma conclusão. O avião decolou sem combustível suficiente. Eles precisam descobrir por quê. Em 1983, o 767 da Air Canada foi o primeiro a ter medidores de combustível métricos. Investigadores descobrem que a equipe de terra cometeu um erro ao calcular a quantidade adequada de combustível para o avião. Você converteu em libras ou em quilogramas? Agora eu não sei o que eu fiz. Acontece que eles usaram libras em vez de quilogramas. Já que uma libra é menos do que meio quilo, o avião só recebeu metade do combustível necessário. 2 dias após o pouso em Gimli, o 767 da Air Canada estava de volta ao ar e a caminho de Winnipeg para reparos. O avião recebe um apelido que Bob Pearson conquistou para ele, o planador de Gimli. Por mais que eu tenha treinado por todos aqueles anos, sempre há essa pergunta sobre como será o seu desempenho na hora de decidir. Após o incidente em Gimli, o treinamento de piloto para a falha completa dos motores é colocado em prática. Eu estava voando na época e a empresa introduziu uma série de sessões de treinamento no simulador, pilotando uma aeronave sem motor, voando como um planador, para sentirmos o seu desempenho sem empuxo algum. Mas treinamento será o bastante para evitar que uma falha em 2 motores se transforme em um incidente catastrófico 5 anos depois? Mayday, taca 10. Perdemos o motor. Ambos os motores, senhor. Ok, onde eu vou pousar essa coisa? 24 de maio de 1988. O voo 110 da TACA Airlines de El Salvador voa acima do Golfo do México. O avião está levando 38 passageiros para Nova Orleans. Obrigada. A 50 quilômetros de seu destino, o avião começa sua descida final. Não será um pouso rotineiro para o comandante Carlos Dardano e sua tripulação. Há uma violenta tempestade de granizo entre o avião e o aeroporto. Parece que tínhamos batido numa parede. Houve turbulência violenta na cabine de comando e com muito barulho, com o gelo batendo no avião. Estamos falando sobre o equivalente a uma bomba atômica explodindo. Uma enorme quantidade de energia. Foi horrível. Muitos relâmpagos e o avião estava tendo uma viagem bem difícil. Nós estávamos sendo sacudidos com violência. O comandante Carlos Dardano nasceu para voar. Com apenas 29 anos, ele é a 3ª geração de uma família de pilotos. Eu me lembro bem. Desde criança eu já sonhava em ser piloto e estar ao redor de aviões o tempo todo. O comandante Dardano superou obstáculos tremendos para ganhar suas asas. 6 anos antes, em 1982, ele estava voando para uma pequena empresa de aviação geral em El Salvador. Eu voava para um pequeno negócio de táxi aéreo pelo país. El Salvador foi consumida por uma guerra civil e Dardano viu-se preso no fogo cruzado. Eu fui atingido no rosto por guerrilheiros. Gravemente ferido, ele conseguiu levar os seus passageiros para um local seguro. Eu voei 20 minutos de volta ao aeroporto principal. O encontro com a morte custou-lhe o olho esquerdo. Eu fui baleado aqui. A bala atravessou. Mas Dardano não desistiu de seu sonho. Apesar de sua visão prejudicada, ele se tornou um piloto comercial certificado. Antigelo, ligado. O copiloto Dionísio Lopes tem mais de 12 mil horas de voo. Ele e Dardano voaram juntos muitas vezes. Taca 110, pista 28, descida a critério do piloto. Mantenha em 1.200. Taca 10, 1.200. O comandante Arturo Soleil é instrutor de voo da companhia aérea TACA. Ele está a bordo hoje para observar o desempenho do novo 737-300. Este granizo vai arranhar a tinta.
Peço aos comissários para tomarem os seus lugares. Comissários, por favor, tomem seus lugares. De repente, a menos de 5.000 metros do chão, o voo se torna muito aterrorizante. Tudo apagou. Todos os alarmes da cabine de comando começaram a soar. Todos os instrumentos apagaram. Então eu tentei os aceleradores algumas vezes, tentando apenas ir ao básico, controlar o avião. Perdemos a potência dos motores. Então descobri que não tínhamos energia alguma. Eu não tenho nada. O avião tem velocidade suficiente para planar, mas não por muito tempo. Está perdendo altitude rapidamente. Estamos caindo a 460 metros por minuto. Bem, nós sabíamos que não tínhamos muito tempo. Lopes, observe os medidores. Sem motores, as chances de sobrevivência diminuem a cada segundo. Comunique-se com Nova Orleans. Tire-nos dessa tempestade e nos arranje uma pista. Mayday, TACAM 10. Estamos no meio da tempestade, senhor. Precisamos de vetores para a pista agora, senhor. Perdemos um motor. Ambos os motores. Ambos os motores, senhor. Ambos os motores. Entendi. Ambos os motores TACA 110, entendido. O controlador sabe que precisa pôr o avião no chão o mais rápido possível, mesmo que isso signifique mandá-lo para outro aeroporto. TACA 110, entendido. Vire à esquerda na direção 280. Vetores para a pista 22 de Navy Calendar. O voo 110 ainda está a 32 quilômetros de seu destino. O avião em pane tem uma chance maior de aterrissar em uma base naval americana a 27 quilômetros de distância. Mas o avião não chegará a aeroporto algum, a menos que a tripulação tenha pelo menos um dos motores ligados. 28, 29, 30. Tente. A apenas 1.500 metros do chão, o motor esquerdo pega fogo. Velocidade. Ok, bom trabalho. Comece a trabalhar no outro. O avião pode voar com apenas um motor, mas 2 motores seria mais seguro. Ok, conseguimos um motor de volta. Solicito vetores para Nova Orleans. TACA 110, Wilco, voo em direção a 200. Vetor em torno das tempestades à sua direita. E então o segundo motor volta a funcionar. E o segundo também. Velocidade. Tudo bem. E agora você tem os 2. Com os 2 motores de volta, parece que a crise acabou. Ok, senhor, temos os 2 motores de volta agora. Vamos descer para 310. Olha, eu não sinto potência alguma. Por que eu não sinto potência? Ele não está acelerando. Os motores parecem estar funcionando, mas não fornecem empuxo algum. Então os medidores mostram que os motores estão superaquecendo. Eles estão queimando por dentro. O risco de ambos os motores explodirem e incendiarem o avião não deixa escolha a dar dano. Ele deve fazer algo que nenhum piloto jamais desejaria fazer: desligar os motores definitivamente. Eu não tenho potência alguma nos motores. O avião está se aproximando rapidamente dos 100 metros de altitude. No ritmo em que está descendo, não vai chegar à pista. Ok, onde eu vou pousar essa coisa? Nós sabíamos que não havia possibilidade alguma de reiniciar os motores e tivemos que começar a procurar algum lugar para pousar. O comandante Dardano tem menos de 3 minutos para encontrar um lugar para pousar o seu 737 em pane. TACA 110, você tem alguma referência visual do solo? Sim, senhor. Eu estava vendo terra pantanosa em todo lugar. Nova Orleans é cercada por canais e lagos. A cidade é protegida por um sistema de diques, barreiras criadas pelo homem destinadas a evitar inundações. Não é um lugar para tentar pousar um 737. Alerta de altitude. A tripulação só tem uma opção. Acho que vou ter que tentar descer aqui, senhor. Eles devem se arriscar e colocar o avião na água. TACA 110, entendido. Faça o que precisar, senhor.
E essa foi a última comunicação com a torre. Então, estávamos a uns 500 metros quando isso estava acontecendo. Alerta de altitude. Ok. Ali. Tente pousar suavemente. O sentimento era de um juízo final. E era só. O 737 só pode ficar no ar por mais 1 minuto. Enquanto Dardano procura um trecho seguro do canal para descer o avião, outra opção aparece. Olha, tem outro ali. E então, o Lopes viu o Dick paralelo ao canal do qual estávamos nos aproximando. Podemos colocá-lo na grama? Sim, senhor. O Dick é muito mais curto e mais estreito que uma pista. É uma escolha mais segura que a água. É para lá que nós vamos? Você entendeu, meu amigo. Mas eles terão que agir rápido para chegar lá. O Dick estava paralelo à minha direita. Para ter alguma esperança de pousar no Dick, ele precisa fazer uma correção de curso súbita e dramática. Isso requer a execução da mesma manobra arriscada usada por Bob Pearson sobre Gimli, uma glissagem. Então nós tínhamos apenas que fazer uma glissagem para nos posicionarmos para fazer um pouso perfeito. Por favor, me ajude, meu Deus. Oh, Deus! Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Alerta de altitude. Oh, Deus! Oh, Deus! Com apenas um olho, o comandante Dardano é incapaz de avaliar a profundidade enquanto acelera em direção à estreita faixa de grama encharcada pela chuva. Eu estava preparada para o avião explodir e, mentalmente, eu havia me despedido da minha família. É agora. Há uma parede de cimento alta em frente ao Dick e um aterro íngreme à esquerda. Pode não haver espaço suficiente para pousar. Cuidado com a asa daquele lago. Eu estou vendo. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. Pousamos primeiro com uma rota e depois a outra. Na grama encharcada, o avião corre o risco de derrapar no Dick e cair na água. Eu estava tentando apenas controlar o avião para não frear e não perder o avião no último minuto, entende? Os spoilers estavam para fora, então estávamos apenas pensando, ok, nós conseguimos. Muito bom, muito bom. Muito bom, meu herói. Esse é o meu amigo. Foi um pouso forçado, mas foi bom. Foi um bom pouso, só por estarmos vivos. Acho que aquele foi o mais belo pouso que eu já fiz. Todos a bordo do voo 110 sobrevivem ao traiçoeiro pouso de emergência. Pela primeira vez na história, um 737 sem motores pousou em segurança fora de um aeroporto. Acabar com um avião a jato em um Dick, tendo pousado lá e estando perfeitamente intacto, é quase uma visão inacreditável. É mais do que incrível. Os investigadores precisam descobrir por que os motores falharam. Se a tempestade os fez parar, milhares de aviões poderiam estar em risco. É uma ocorrência muito rara para os motores se incendiarem em voo e, portanto, a nossa pergunta é: mas o que causaria isso? Ligado. Um estudo dos motores revela que a chuva e granizo de uma tempestade intensa causaram a pane no voo 110. Eles nunca imaginariam que granizo entraria no núcleo. Os fabricantes seguem as regras da FAA para se certificarem de que os motores podem resistir a precipitações pesadas. Mas novos testes de motores feitos na sequência do incidente mostram que, quando a potência foi reduzida pouco antes do pouso, chuva forte e granizo causaram a pane. Estávamos testando tudo de acordo com as metodologias normais da FAA em alta velocidade nos motores, mas eles estavam indo para Nova Orleans. Eu não tenho potência alguma nos motores. Foi quando o motor ficou em marcha lenta que ele não aguentou. Como resultado do incidente, o motor é modificado para desviar melhor o granizo do núcleo. E as portas de sangria são adicionadas para drenar mais água do motor. Dentro de um ano, os 737-300 em todo o mundo são adaptados com as atualizações.
mas é a habilidade de pilotagem do comandante Dardano que chama a atenção de pilotos e especialistas em aviação em todo o mundo. A decisão tomada no final, quando ele estava prestes a colocá-lo no canal e viu a oportunidade de colocá-lo em terra seca e fez isso. O que foi superlativo foi a tomada de decisão. Investigadores acreditam que a calma e a determinação do comandante Dardano... Cuidado com a asa daquele lado. Eu estou vendo. Evitaram o que poderia ter sido um desastre fatal. O comandante Carlos Dardano é chamado de herói na mídia. Passageiros naquele dia ficaram muito felizes. Dardano e a sua tripulação mantiveram a calma. E por causa disso, 45 pessoas que estavam no avião estão vivas hoje. Em uma situação desafiadora, Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é Cactus 1549. um piloto recorrerá ao seu treinamento profissional e lidará com a emergência da melhor forma possível. Vamos descer no Hudson. Se o resultado for fantástico, Eu acho que vou fazer uma glissagem. sim, será visto como heróico. É agora. São necessários anos de treinamento para se tornar um comandante em uma companhia aérea. Mas é quando ocorre uma crise que um piloto realmente ganha suas divisas. Acione os flaps agora. As chances de enfrentar o teste derradeiro são minúsculas. Mas quando isso acontece, os passageiros só podem torcer para que no assento da esquerda da cabine de comando haja um piloto herói como Sullenberger, A aeronave é minha. Pearson E agora? ou Dardano. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo.